Olá! Bem-vindos a mais um episódio do Na Frequência da Mente. Eu sou Maria Eduarda, estudante de Psicologia, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante: a negligência na adesão ao tratamento de crianças com transtorno do espectro autista. Aqui a gente fala sobre saúde mental, mas de uma forma leve e totalmente descomplicada. Hoje nós estamos com uma convidada super especial, a psicóloga Jéssica. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Você poderia estar falando um pouco sobre a sua formação, a área que você atua? Muito obrigada pelo convite, primeiramente, né? Sou psicóloga clínica, tenho formação em psicologia, especialização em psicodrama, neuropsicologia e ABA, que é a análise do comportamento. Atualmente trabalho como psicóloga clínica e neuropsicóloga, fazendo as avaliações neuropsicológicas, em umas no Instituto Afago e também de forma online. E o que te motivou a trabalhar nessa área, trabalhar com crianças? Desde a formação, né, em psicologia, já surgiu essa vontade, principalmente depois que eu fui para a primeira especialização em psicodrama, porque trabalha muita ação, trabalha muita forma lúdica, né? É uma terapia através de ação, através de comportamento. Então já traz um pouco dessa ludicidade, né, de uma forma totalmente diferente. Então daí já surgiu, porque foi quando eu comecei a atender crianças. Mas ainda não era a minha área que brilhava os olhos e tal. Quando fui para avaliação neuropsicológica, aí começa, né? A gente começa a ter um contato direto com os transtornos. E eu vi a importância de entender esses transtornos e entender o comportamento desde a vida infantil, né? Desde os primeiros marcos da infância. Foi quando surgiu esse olhar atento, esse olhar diferente para as crianças, de fato. Então, quando eu fui para a avaliação neuropsicológica, já comecei a ter esse contato maior, e foi quando eu comecei, de fato, a clínica infantil. Então, começou tudo pela neuropsicologia. E a respeito do transtorno do espectro autista, também conhecido como TEA, né? Você poderia estar falando um pouco sobre ele, porque eu acredito que tem muita gente que não saiba do que se trata, saiba só o que houve, assim, de pessoas. Hoje, o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, e muita gente só fala do autismo, né? Tipo, é criança autista, criança autista. Então, assim, hoje está muito falado, porém pouco conhecido, né? Hoje está sendo muito expressado na sociedade devido ao aumento, né? O aumento de números mesmo de crianças diagnosticadas. Então, isso tem acarretado cada vez mais ser um assunto público, né? Ser um assunto falado cada dia mais. Porém, pouco se sabe sobre. Então, tem muitas, até mesmo mãe, que já tem a criança com diagnóstico e ainda não sabe de fato do que se trata. Então, o transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento, onde as crianças apresentam alguma inadequação ou de comportamento, ou atraso de fala, ou atraso motor, o que muita gente também não tem essa consciência, né? Muitas das pessoas acham que é atraso de fala, autista. Não, geralmente não é. Então, assim, tem atraso de fala, outras não têm atraso de fala, tem atraso motor, tem a questão da baixa tolerância à frustração, comportamentos repetitivos, contato visual reduzido, às vezes também não tem o contato visual. Então, o transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento. Certo. Você, ali, ó, estando de frente a frente com crianças, famílias, você sente que tem muita negligência ainda? Muita negligência. Muita negligência, vamos falar, até mesmo parte da saúde pública. Né? Hoje a gente sabe que o número de crianças diagnosticadas inúmeras crianças diagnosticadas e poucas assistidas. A saúde pública em si, ela não tem um preparo, de fato, para receber essas crianças. Fala até mesmo questão de consultório, parte médica, parte fonoaudiológica, psicológica, terapeutas ocupacionais. Então, assim, são assistidas, porém, poucas têm esse cuidado, né? Tá sendo orientada de fato.
Tem também a parte da negligência, muitas das vezes da família, que tem uma dificuldade muito grande em aceitar ou até mesmo de procurar, devido a não querer saber. Então, muitas das vezes, o que eles acham? Ai, tá tudo bem, ele só tá nervoso. Não, ele é assim mesmo. Ah, acontece muito também. Não, eu acho que ele não tem nada. O pai era assim. Eu era assim. Só que vamos entender. Realmente, o transtorno do espectro autista não nasceu ontem. Ele já tem há muito tempo. Porém, pouco era falado e poucas pessoas tinham esse contato direto com médicos, né? A escola em si não orientava, então as crianças muitas das vezes eram vistas como burras, ou como atrasadas, ou como agressivas, ou como nervosas, estúpidas, mas nunca foi vista como, de fato, um transtorno. Então, assim, tem também a negligência familiar em não querer saber do diagnóstico, às vezes de saber o diagnóstico e não querer fazer um acompanhamento. E às vezes eu sinto também, olhando alguns casos pessoais também, de as pessoas querem que seja tudo muito rápido, né? Acham que levou hoje na psicóloga, passou um mês, a criança já vai já vai virar outra criança, assim, pode-se dizer, né? E é o que eu falo, gente, é um processo. Por isso que chama processo terapêutico. Não é algo hoje para amanhã está tudo bem. Não, é um processo. Isso varia muito de acordo criança para criança. Tanto é que o espectro é justamente esse. Por isso que tem o nome espectro, porque é individual, é o indivíduo em si. E cada um vai se comportar de uma maneira diferente do outro. Tem as bases do autismo, que é base, mas não significa que todos vai ter aquilo e nem significa que todos vai ter na mesma intensidade. Então, cada criança é única. Tem criança que a gente entende assim, nossa, realmente o processo com a psicóloga aqui está fluindo mais rápido. Nossa, mas com a fono ele ainda está bem atrasado, ainda não está desenvolvendo como deveria, de forma adequada. Então, assim, não é do dia para a noite. É um processo terapêutico, né, onde envolve todas as multiprofissões, mas leva um tempo. Quais tipos de prejuízo você acha que essa negligência pode causar no impacto emocional e cognitivo dessa criança a longo prazo, ali na adolescência, quando ela for virando adulto? A negligência, ela vem e ela acarreta em várias áreas. Por exemplo, quanto mais precoce for feito o diagnóstico, mais a gente vai usar da neuroplasticidade para desenvolver habilidades que aquela criança às vezes está em prejuízo. Muitas das vezes a criança ela sabe fazer, mas ela precisa de uma intervenção direta para aprender a fazer o comportamento ou para ter a fala. Um estímulo maior, né? Um estímulo, sim. E o que acontece? A negligência ela vai ocorrer, vamos colocar, de forma cognitiva. A criança não tem atraso de aprendizagem, mas ela não consegue ficar sentada na sala de aula por um tempo maior. Como que a intervenção terapêutica vai funcionar? Trabalhando tempo de espera, atenção sustentada, onde a criança, a gente vai começar, vamos colocar com 5 minutos dentro da terapia. Ah, ela conseguiu 5 minutos, vamos passar para 7, vamos passar para 10, vamos passar para 1 hora, vamos passar para 2 horas, até que de fato ela consiga ficar no ambiente escolar. Se ela não consegue ficar na sala de aula, mesmo que ela não tenha atraso de aprendizagem, ela não vai aprender. Por quê? Porque ela não está focada, ela não está ficando nem no ambiente, ou muitas das vezes, ela tem dificuldade em ficar na sala porque ela fica mexendo o tempo todo na cadeira e isso causa, isso descontrai os alunos próximos. Gente, vamos trabalhar em cima disso para que ela consiga, de fato, ter um comportamento adequado dentro daquele ambiente. Então, muitas das vezes, a negligência em não ter um acompanhamento vai levar a criança a ter prejuízos. E hoje vai passando de aula em aula, de turma em turma, de série em série, e quando você vê a criança está lá no 8º ano e não aprendeu a ler ainda. Ou ainda já conseguiu chegar no mercado de trabalho ainda com muita dificuldade. Sim, sim. Outro ponto, prejuízo emocional. Hoje muito se fala assim, todas as crianças com TEA têm atraso de fala? Não. Mas muitas têm grande dificuldade em expressar. Então, nossa,
eu falei dessa forma, mas o que você quis dizer? Peraí, o que você está querendo dizer com isso? Então ela aprende a falar de forma funcional, porque muitas das vezes vai parecer ríspido, vai parecer agressivo, ou às vezes nem sabe nomear as emoções. Muitas têm muita dificuldade de nomear emoções. Então, assim, conta um fato, nossa, eu fui passear no parque, não sei o quê. E o que você sentiu? Como que você ficou? Então a gente possibilita. Olha, o nome disso é felicidade. Você ficou feliz, você estava se divertindo. Então a gente vai ensinando a criança a aprender a nomear as emoções. Tio, mas o que é isso? Isso é raiva. Então assim, a gente vai nomeando. E com o passar do tempo, ela já chega falando. Tia, nossa, eu fiquei com muita raiva. Então eles aprendem. Isso vai possibilitar ele a ter um relacionamento futuro, a conseguir ter interações sociais de forma mais adequada. Cultivar relações. Sim, cultivar relações. Vamos colocar na vida adulta, ir para um mercado de trabalho. Por quê? Porque ele vai conseguir lidar com o outro de forma direta, a ser um atendente, entender o que o outro está falando. Então, a comunicação ela é muito importante. Hoje em dia, com a internet, acaba que, eu não sei se você já viu, muitos adultos que descobriram que são autistas depois que entraram no mercado de trabalho, chegaram ali na faculdade. E quando você conversa com eles, eles tiveram muito sofrimento, porque, nossa, na escola me viam como esquisito, ninguém queria brincar comigo. Nossa, eu não importava, mas agora eu entendo por que as crianças ficavam longe de mim, ou por que às vezes eu não queria estar perto, porque muitos têm também a sensibilidade auditiva, não aguenta a criança correndo, aquilo ali tudo é muito estímulo, então prefere se afastar, se isolar. Só que aí vai entender só isso na vida adulta, né? E aí já passou por todos os marcos infantis. Quais são os maiores desafios que você acha que a família enfrenta em relação ao diagnóstico? O primeiro ponto é que elas não são acolhidas, né? É um susto, geralmente é um susto muito grande para a família receber o diagnóstico. E eu sempre tenho a visão de que o diagnóstico ele não é um final, ele é um ponto de partida. Por que eu falo isso? Porque o final é como se tivesse acabado tudo. E não, ele é um ponto de partida, ele vai te trazer orientação, ele vai te trazer luz, ele vai te trazer onde buscar, o que fazer, como fazer, até mesmo a parte de aceitação. Hoje, muito se é usado os colares. Então, as famílias hoje, antes, elas tinham até vergonha de sair com esse colar, por quê? Porque elas eram vistas de forma, vamos colocar assim, mal vistas. Julgadas, hoje, né? Sim, julgadas. Então, hoje elas estão usando os colares como uma forma de, não de justificativa do comportamento da criança, mas uma forma de respeito. Então, assim, hoje eles têm a possibilidade de chegar numa fila e conseguir ser atendido primeiro. Por quê? Porque as crianças têm um tempo de espera diminuído. Então, às vezes, a fila ali é um fator estressante, é um gatilho muito grande. Se desgasta a gente. Sim, então, hoje os colares ajudam muito nesse sentido. E o diagnóstico para a família, ele traz esse potencial da criança ser assistida, né? Da criança fazer um acompanhamento assertivo e ter ganhos, mas eu vejo que a família ainda precisa ser muito acolhida. E eu falo assim, muitas das vezes a gente está falando de crianças que a família tem um pouco de condição financeira mesmo de buscar um acompanhamento. As crianças que não têm condição, a família fica um pouco perdida. Muitas das vezes é assim, eu deixo meu filho com a avó não tem possibilidade de sair para levar ele num postinho de saúde, não tem possibilidade de levar em algum lugar e eu preciso trabalhar para manter a casa. Então, o que às vezes é visto como negligência, muitas das vezes é visto como falta de possibilidade mesmo, da família estar sendo e de buscar um acompanhamento para a criança. A gente sabe, é um investimento muito alto, né? É alto. Você acha que ainda hoje, com as informações que a gente encontra na internet, tem como ali as pessoas se prepararem, buscarem mais informações para entender do que se trata, se informar em relação... Porque às vezes as pessoas vêm e ficam muito perdidas, né?
do que fazer, ai, meu filho foi diagnosticado agora. E às vezes muitos buscam ali o acalento da internet, né? Sim. Buscar conteúdo de profissionais. A gente sabe que tem muitos profissionais capacitados produzindo conteúdo. Sim. Você acha que ajuda de alguma forma ou às vezes pode atrapalhar? Olha, ajuda. Ajuda na busca de conhecimento. Mas a gente tem que entender que o profissional capacitado, ele consegue te abranger várias áreas, vários conteúdos e, de fato, ajudar. Porém, no dia a dia, vamos colocar, a mãe tem um envolvimento emocional com a criança, a mãe ama a criança e muitas das vezes ela não vai conseguir fazer uma intervenção, muitas vezes não, ela não vai conseguir fazer uma intervenção que um profissional capacitado da área faria. Porém, sim, o conhecimento, ele vai trazer caminhos para ela. Nossa, descobri agora o que fazer. Às vezes um vídeo, né, um profissional falando, ela vai entender, não, calma, eu não tô tão perdida. É buscar esse profissional, é fazer aquilo ali, é levar a criança, é levar o laudo para a escola estar informada, é procurar uma professora de apoio para aquela criança. Então, assim, os conteúdos de internet, ele abrem caminhos. E como você acha que a escola pode lidar com esse diagnóstico, com essas crianças? Olha, hoje as escolas estão em fase de preparação. Eu não vou falar que elas estão preparadas e não preparadas, né? Mas elas estão em fase de preparação, porque é tudo muito novo, né? Antes era uma professora regente e os alunos, independente se o aluno era típico, atípico, era uma professora regente e os alunos. Então hoje as escolas, elas têm, é direito da criança ter a professora de apoio quando ela tem um diagnóstico do neurodesenvolvimento. Então a escola, ela tem que proporcionar isso. Só que muitas escolas ainda não fazem. Ou faz da forma que uma professora de apoio para 5 crianças, onde às vezes uma está em momento de crise, ela tem que sair com ela e as 4 ficam desassistidas. Então assim, ainda é a realidade nossa, né? Essa realidade de não estar totalmente adequada. Mas a escola pode ajudar de que forma? Trazendo isso, aceitando o laudo, aceitando o diagnóstico, aceitando visita dos profissionais que estão em acompanhamento com aquela criança, porque muitas das vezes eu sempre falo, somos uma tríade, família, profissionais e escola. Então nós precisamos estar alinhados. A intervenção que eu faço no consultório, para aumentar o tempo de espera dele, para aumentar a concentração, eu passo para a mãe trabalhar isso no ambiente familiar e passo para a escola em visitas escolares, para a escola ir entendendo. Então, o que é de grande importância? As professoras de apoio participar dessas visitas e colocar em prática aquilo que está sendo trabalhado. É porque o seu trabalho ali é só uma parte, tem que ser levado ali para continuar, para que poder haja uma evolução, né? E eu falo que nós, profissionais, temos que ter o cuidado também da orientação que vai ser dada. Porque tem como falar, faz tal coisa com a criança. Aquele ambiente ali não está estruturado e não está, às vezes, adequado para aquela orientação. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Qual orientação eu estou dando para a mãe fazer na casa dela e qual orientação eu estou dando para a escola fazer no ambiente escolar. O ideal é o objetivo ser o mesmo, mas às vezes a intervenção vai ser diferente em cada área. Você falou algo muito interessante, que essas crianças têm o direito de ter uma professora ali de apoio. Sim. É muito importante também as mães saberem e se informarem, irem em busca dos seus direitos, né? Para não ficarem prejudicadas ou até mesmo lesadas de forma alguma, né? Sim. E onde entra a avaliação neuropsicológica, né? Porque muitas das vezes o diagnóstico é feito, sim, em um consultório médico, neuropediatra, psiquiatra infantil, eles sim fecham o diagnóstico e muitas das vezes eles encaminham para avaliação neuropsicológica quando eles querem ver um outro lado, né, que não é só aquela parte consulta, clínico, porque a avaliação neuropsicológica, ela avalia o indivíduo de forma completa, cognitiva, emocional, comportamental, traz o histórico familiar, então a avaliação neuropsicológica, ela também entra nesse sentido. E conhecendo a criança de forma integral, a gente consegue mostrar para a escola, por exemplo. Ai, nossa, mas eu vejo que na aula de matemática ele fica mais agitado.
às vezes é só porque é uma área que ele tem mais dificuldade. Então, assim, vamos mudar a estratégia de ensino para aquela criança. Não estou falando para mudar para a sala inteira, mas para aquela criança. Como que eu posso chegar no mesmo objetivo final? Porque tem os planos de aula, né? No mesmo objetivo final, mas às vezes trabalhando de uma forma diferente. Você acha que a longo prazo essas crianças que não são assistidas, são negligenciadas, elas podem acabar desenvolvendo algum outro transtorno? Olha, geralmente o transtorno do espectro autista, ele muitas das vezes já vem com alguma comorbidade. Por exemplo, o TDAH, DI, TOD, então já são comorbidades deles, né? Vamos colocar hoje na vida adulta, muitas das vezes o diagnóstico de TDAH não é dado mais. Por quê? Porque parece que a ansiedade está muito maior. Então, eu já fiz avaliação que eu falo, olha, a atenção está prejudicada, porém, você tem um nível de ansiedade que está exacerbado. Vamos cuidar da ansiedade para depois a gente reavaliar a atenção. Então, o que acontece? Pode sim, uma ansiedade, uma depressão, bipolaridade, pode sim ser, se não orientado, se não bem cuidado, se não bem intervido, pode sim ser transtornos para a vida futura. O que você acha o que os pais deveriam fazer ao perceber alguns, não sintomas, mas... Sinais. Alguns sinais, isso, obrigada. Alguns sinais. Então, vamos entrar novamente na parte dos vídeos, da tecnologia hoje, né? Hoje, o diagnóstico, não o diagnóstico, mas hoje o espectro autista está sendo muito falado. Então, hoje tem muitos vídeos na internet falando sobre, olha, se seu filho não olha para você, se seu filho, quando você não chama o nome, ele não percebe, se seu filho se isola nos ambientes, anda na ponta do pé, se seu filho anda na ponta dos pés, leve ele para uma avaliação, leve ele para uma consulta médica. Então, assim, são traços do transtorno, né? Vários pais chegam justamente por isso. Olha, meu filho está com 2 anos e não está falando. Nossa, eu percebo que ele é muito irritado. Muito irritado. Aí, às vezes, você vai perguntar do sono. Ai, nossa, desde pequenininho não dorme bem. É um sono sempre muito agitado, muito nervoso. Chora muito. Não aguenta esperar. Se ele fala que quer essa água aqui, ele tem que beber essa água agora. Não olha no meu olho, eu vejo que ele não tem expressão facial, muitas das vezes tá feliz, mas ele não tá rindo, mas eu sei que tá feliz, ou às vezes tá triste, mas ele não expressa tristeza. Então, assim, tudo isso são traços, são sinais, né? E aí os pais buscam de acordo com esses sinais que eles estão percebendo. Muitas das vezes, os sinais são vistos por outras pessoas. Então, assim, olha... Você já observou que seu filho faz isso e isso, né? Então, até eu falo que para o adulto a interação social é totalmente importante, né? Então, você percebe que seu filho faz esse tipo de comportamento? Eu tenho um sobrinho que faz isso também. Então, às vezes, é legal você ir ou para anular o diagnóstico ou para, de fato, ter um diagnóstico, né? Então, os sinais, os traços, é super importante. Outro ponto também que a gente fala na psicologia, que tem os marcos do desenvolvimento. Então, assim, cada criança é única? Sim, mas tem os marcos que eles são gerais. Então, nossa, até os 2 anos ele tem que estar falando 2, 3, 4, 5 palavrinhas, por exemplo. Nossa, ele não está falando nenhuma. E eu não vejo nem a intenção dele em falar, não vejo nem a intenção de comunicação. Então, peraí, deixa eu averiguar. Eu vejo que ele tá sempre muito irritado, tá jogando os objetos, não brinca de forma funcional, por exemplo. Vamos usar um exemplo que é muito comum. Ficar rodando as rodinhas dos carrinhos. Nossa, ele não pega o carrinho e anda com o carrinho, ele só para com o carrinho e fica rodando a rodinha e ali ele fica muito tempo. Então, tudo isso são sinais. Não que significa que as pessoas que têm traços têm diagnóstico. Mas sinais são importantes para ser avaliados. E a gente sabe, a gente sabe que isso envolve muitos profissionais. Você pode estar falando um pouco sobre quais profissionais que estão envolvidos nesse tratamento? Até porque às vezes a pessoa acha que é só o psicólogo e o psicólogo vai dar conta de tudo, né? Não, a gente não consegue tudo. Eu falo que nós psicólogos, a gente entra muito na área de
parte emocional, né? Claro que eu falo, hoje, trabalhando com crianças autistas, né, ou com crianças com transtorno do neurodesenvolvimento, a gente abrange um pouco de tudo. Por quê? Porque eu busco esse contato visual, eu estimulo a fala, por exemplo, estou fazendo pareamento visual com a criança, e as cores. Aí eu fico azul. Isso é uma estimulação. Então, isso é parte da fono. Mas a gente também faz. Então, assim, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapeuta para aqueles que têm algum atraso motor ou que anda muito nas pontas dos pés e já está ficando com a panturrilha rígida e tal. Então, a fisioterapia ajuda também nessa área. Psicomotricista, musicoterapia, arte-terapia, inúmeras áreas aí. Aí vai de acordo, sempre falo, vai de acordo com cada criança, com o que tá no plano terapêutico dela também. É um trabalho muito em equipe mesmo, né? Sim, sim. E por isso que é importante, vamos colocar lá na clínica, a gente tem as reuniões mensais. E nas reuniões mensais a gente tem estudo de caso. O estudo de caso traz toda a área. Traz o que o psicólogo está fazendo, a fono, a TO. Então, assim, a gente abrange a criança como um todo. E como a gente está ali trabalhando diariamente, quando eu faço orientação parental, daquele paciente meu, por exemplo. Aí eu chego na TO e falo, olha, na orientação parental, hoje foi trabalhado isso e isso. Então, vamos colocar no plano terapêutico dele. Vou conversar com o psicomotricista. Então, a gente abrange de forma geral. Quais conselhos você daria para esses pais? O primordial, para mim, é não fugir de um diagnóstico. Por medo mesmo, por medo de julgamento, ou por medo de não saber o que fazer. Eu falo que o diagnóstico ele é uma porta de entrada. Então, assim, procurar um profissional especializado, saber quem você está procurando também, e entender que quanto mais você tardar ou quanto mais você negligenciar, mais o seu filho está em sofrimento. Então, quanto antes você procurar, você também vai ser acolhido, né? Porque os pais, eles precisam ser acolhidos também. Você vai ser acolhido, você vai entender que naquele universo tem outros vários pais, outras várias mães que vivenciam e que muitas das vezes vai te dar até uma luz do que você fazer na sua casa. Então, assim, não espere para depois, porque o depois vai gerando mais sofrimento no dia a dia do filho. Foi isso, Jéssica. Muito obrigada pela sua participação. Essa troca nossa foi muito legal, foi muito rica de conhecimento mesmo. Estou muito feliz por ter você aqui nesse segundo episódio. Espero que você também tenha gostado. Obrigada, foi uma satisfação, foi um prazer e sempre que possível estaremos de volta. E para você que ouviu até aqui, não esqueça de compartilhar, curtir o vídeo. Espero que você também tenha gostado. E foi isso, até o próximo e tchau!